quando nós vamos fazer isso? Talvez você possa se perguntar. Ele diz, edificando até que todos cheguem à medida da plenitude de Cristo. Até que todos cheguem na medida da plenitude de Cristo. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo é chegar aí, na plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que nós precisamos continuar edificando, até que todos os membros do corpo cheguem ao seu destino final. Ele define dois destinos. No meu entender, ele está se referindo a duas coisas. Nós precisamos alcançar o primeiro destino final, a unidade da fé. Olha, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele está falando de duas coisas que nós precisamos alcançar. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Então eu considero que ele está dizendo que o destino final é compreender isso, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Então nós começamos a trilhar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. Isto é, no nosso novo nascimento, nós começamos a trilhar este caminho. Então isso acontece com todas as pessoas, das mais diferentes raças, culturas, sexo, classe social, conhecimento acadêmico. A unidade da fé, ela se inicia com a compreensão de que existe somente um Senhor e uma só esperança. E que, portanto, estamos todos nós sujeitos e unidos por este mesmo Senhor. Não é apenas uma questão de viver sob o mesmo dogma. Não é disso que Jesus está pensando. Embora isso seja importante. Mas ele está dizendo unidade da fé. É de nos vermos conectados às demais pessoas, sendo nós participantes de suas vidas e responsáveis pela manutenção dessa unidade. É disso que Paulo está falando. O segundo destino fala da unidade do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Da mesma forma, esse processo do conhecer o Filho de Deus se inicia com o novo nascimento. Ao iniciarmos então uma comunhão com Jesus, o Filho de Deus, devemos buscar o quê? Conhecê-lo com todo o nosso entendimento e coração. Buscar cada vez mais conhecê-lo. Aplicando-nos então a conhecê-lo profundamente, por meio de seus ensinos e também das ações concretas de Jesus na história. Dessa forma nós encarnamos, vamos dizer, a própria vida de Cristo. Parece-me que o apóstolo está dizendo que ao chegarmos no destino final, é isso que me parece, da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, nós alcançaremos, então, a maturidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Dá a impressão que ele está dizendo isso, que eu preciso entender plenamente essa unidade da fé, entender plenamente a unidade com Cristo e cheguemos juntos, então, à maturidade. Cheguemos juntos a essa plenitude de Cristo. Bom, me parece que é disso que ele está falando. Pode ser, talvez entendido de outra forma, a princípio me parece isso, mas quem sabe Paulo está dizendo que nós entremos na unidade da fé, nós entramos pelo novo nascer, nós entramos na comunhão com Cristo pelo novo nascer. E aí ele está dizendo, em outras palavras, que essa unidade já está existindo. E que agora juntos nós precisamos chegar à maturidade. Pode ser.
É um texto difícil realmente, eu já li, busquei algumas coisas, é difícil você definir exatamente o que Paulo está dizendo. Nós estamos lendo uma carta que foi escrita muitos anos atrás. Mas a mim me tem essa impressão, que ele está dizendo que a gente precisa chegar a um conhecimento de unidade de fé e de Cristo, que vai nos levar a essa maturidade. Tá? Aí nós vamos alcançar essa maturidade. Que Deus nos ajude, de qualquer forma, a chegarmos ao final destes destinos, ao chegarmos à plenitude de Cristo, porque esse é o grande alvo final, e é isso que ele está dizendo, que todos nós temos que chegar ali, todos nós temos que chegar à plenitude de Cristo. E Paulo nos adverte a não pararmos de edificar a igreja. Por quê? Ele está dizendo até que todos, não é isso? Até que todos. Então, enquanto estiver um ainda, na infância, nós temos que continuar trabalhando até que todos cheguem a esse estágio final da plenitude de Cristo. Então, nós precisamos continuar fazendo isso. E assim, falando na igreja prática, nós vamos continuar fazendo até Jesus voltar. Porque sempre haverá gente chegando na igreja, gente nova, gente que está nascendo de novo e que precisa ser conduzida para essa maturidade. Nós estamos nesse processo, talvez alguns já estejam lá, quem sabe alguns aqui já estão nessa plenitude de Cristo. Outros estão na metade, mas outros estão começando agora. E assim, nós precisamos continuar até que todos, não podemos parar, até que todos possam chegar a este estágio. Tá? E é interessante isso, até que todos. Por quê? Porque não se vive o cristianismo de forma individualizada. Não existe cristianismo sozinho. Quando Deus fez Adão, Ele já disse, não é bom que o homem viva só. Já fez para ele uma esposa. O cristianismo, ele é vivido em comunidade. Por meio do compartilhamento, da solidariedade do pastoreio mútuo. É todo mundo cuidando de todo mundo. No cristianismo, não existe privacidade. Pois é, complicado, Mas você não pode falar para outra pessoa no cristianismo, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não, eu tenho que cuidar da sua também. Nós somos um. Jesus nos fez um. O seu pecado, nós falamos disso ontem aqui, afeta a minha vida também espiritual. Nós precisamos sentar, precisamos conversar, a gente precisa resolver, a gente precisa se ajudar. Então o cristianismo é vida de comunidade. E nós precisamos entender isso, e precisamos estar abertos. Por isso que a Bíblia nos ensina a viver pastoreios mútuos, não é assim? Tudo é mutualidade. Exortai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. É vida em comunidade. O cristianismo é vida em comunidade. Jesus juntou todos nós e falou, agora nós vamos ser um só. E nós precisamos entender isso. E que todos nós precisamos crescer juntos. Todo mundo tem que chegar a essa plenitude. Eu não posso me satisfazer achando que só eu estou chegando à plenitude. Aí eu fico olhando o outro lá na infância. Problema dele. Deixa ele lá. Não, eu vou ter que voltar para trás. Volto lá. Paulo diz assim, até que se eu tiver que me fazer de fraco, vou me fazer, vamos começar a conversar. Vamos junto, irmão, nós precisamos crescer junto. Todos juntos, vem, vamos comigo, vem. Daqui a pouco eu estou com ele lá na frente, eu dou uma olhada, tem outro lá atrás. Volto lá, não, peraí, todos nós temos que chegar, vamos lá. É vida em comunidade, todo mundo chegar à plenitude, nós temos que trabalhar com todos, nós temos que ser igual os mosqueteiros, Como é que era o lema dos mosqueteiros? Um por todos, nós temos que viver, é isso que Jesus ensina.